E nisso eu estava refletindo, estava pensando, dizendo: meu Deus, o Senhor tem toda a autoridade, porque com uma palavra do Senhor, o vento teve que obedecer, as águas teve que se acalmar. E nisso eu conversando com o Espírito Santo, e ele diz: olha, no capítulo também 14, Mateus, aleluia, eu vou deixar esta saudação para a igreja. Em Mateus capítulo 14, versículo 28, também vai falar que Jesus anda por cima das águas, que se encontra em Mateus 14, versículo 24, adiante vai falar desta maneira: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Jesus estava por cima do mar, e os discípulos veem o caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tens bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Louvado seja a Deus. Meus queridos, há um texto diferente de Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, ele vai falar sobre uma tempestade que se levanta contra o barco. Mas ali Jesus, ele se encontra junto com os discípulos. Os discípulos assustados despertam Jesus. Jesus, ele mostra a autoridade e poder sobre o mar. A Bíblia vai dizer que Jesus ordena e o mar obedece. A Bíblia vai dizer que ele faz uma pergunta: quem é esse que até o vento o mar obedece? No capítulo 14 já acontece algo diferente, porque no primeiro versículo 22 vai dizer que Jesus ordena eles entrar no mar. Já no capítulo 8, Jesus entra e eles seguem por conta própria. Mas no capítulo 14, no versículo 22, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele já está ordenando, ele já obriga os discípulos a entrar no mar. Mas eu entendo por quê? Porque ele se lembra que eles ganharam o livramento, ganharam o escape, porque Jesus estava no barco. Mas agora no capítulo 14 é diferente. Eles estão indo só, eles estão indo por conta própria, porque Jesus, ele disse: olha, vocês foram, que eu vou ficar para despedir a multidão. A Bíblia vai dizer que quando ele chega no meio do mar, quando ele chega no meio do propósito, porque Jesus tinha dado ordem: nós vamos se encontrar no outro lado. Eles não tinham chegado até lá, já foi falado através da irmã, eles estavam na trajetória, e quando ele chega perto, e quando ele chega no meio, ele dá para ver aonde eles vão chegar, e dá para ver aonde eles saíram. É dois pensamentos: ou eu prossigo e chego no propósito que Deus tem mandado chegar, ou eu volto e fico na mesma situação. A Bíblia vai dizer que quando eles vão, a tempestade se levanta, o vento ao contrário, para impedir ele chegar no propósito, para impedir ele chegar onde Jesus falou. A Bíblia vai dizer que eles assustaram, pensando que vão morrer. Ali a Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio andando por cima do mar, e a Bíblia declara que eles assustaram com medo. Eles assustaram com medo, eles começam a gritar: é um fantasma, nós vamos morrer. O desespero começa a tomar conta deles. Ali Jesus, ele dá uma palavra de ânimo. Ele não fala assim: sou eu, Jesus. Ele não fala assim: sou eu, mestre. Ele só diz assim: não temas, sou eu.
esse que até o vento o mal obedece. No capítulo 14, Jesus vem dizendo: não temas, sou eu, vocês não estão entendendo. A resposta do capítulo 8 foi para o capítulo 14. Ele disse: sou eu. Na mesma palavra ele fala para Moisés: quem és tu? Quando eles perguntar quem é teu nome, diga: eu sou, te enviou. Diga se eu sou, te enviou. Ali Jesus está mostrando quem ele é. Ele está mostrando que ele é o que acalma o vento, ele é que acalma o mar, ele tem poder para caminhar. Eu quero entregar isso bem rápido, filho, porque estava impedindo ele chegar ao outro lado do vento, porque estava impedindo ele chegar ao outro lado era as águas, era a tempestade. Mas você não está entendendo o que Jesus está dizendo. Jesus ele está passeando por aquilo que estava impedindo eles. Imagina comigo, o vento vindo e não bate em Jesus e nada acontece. As águas vindo, bate em Jesus e nada acontece. Eles começam a tirar, eles começam a fazer essa pergunta: ei, quem é esse aí que está andando por cima daquilo que está impedindo eu chegar? Eu quero dizer algo para você nessa noite: que o maior problema da nossa vida para Jesus, ele é maior, ele é maior, ele é maior que o vento, ele é maior que a tempestade, ele é maior que a fornalha, ele é maior que a cova do leão. Eu quero dizer algo para você que está enfrentando tempestade na sua vida, que muitas vezes o gigante se levanta, mas Jesus ele está dizendo: ei, porque tu está olhando para o problema, olha para mim, porque eu sou maior, eu estou controlando tudo, eu tenho controle do mar, eu tenho controle do vento, e enquanto eu estiver no meio, a sarça não se consome, enquanto eu estiver no meio, a roupa não se queime, nem o cabelo do seu corpo se queima. Eu quero dizer algo para você nessa tarde. Jesus ele está dizendo: se eu estiver no meio, eu tenho estrutura para suportar. Se eu estiver no meio, a tempestade não vai te parar. Se eu estiver no meio, pode levantar o que for, porque a palavra de Deus está dizendo que a porta do inferno não prevalecerá. Agindo Deus, quem impedirá? E Deus operará, e quem pode impedir? Olha só, irmão, Jesus ele não chama Pedro. Jesus não disse: Pedro, vem, não. Pedro ele se oferece. Se é o Senhor entre os doze, só um conheceu quem é. Entre os 12, só Pedro conheceu quem é. Ele disse: se for o Senhor eu não sigo, se for o Senhor eu caminho, se for o Senhor eu vou. Manda derretido por cima das águas. Entenda isso. Jesus ele não acalmou a tempestade para Pedro vir. Jesus ele não acalmou o vento para Pedro vir. Pedro, tu quer saber que eu sou mesmo? Eu vou te mostrar no meio da tempestade. Pedro, tu quer saber que eu tenho poder e autoridade? Pois vem, Pedro. Lá se vem Pedro caminhando. Lá se vem Pedro caminhando. E Jesus disse: está vendo como eu estou sustento? Está vendo como eu estou força? Só verbo sobrenatural de